Então este é o vídeo 22, vamos falar sobre a difração de fenda única. Na última aula nós vimos a interferência de fenda dupla, quando você tem duas fendas. Vou mostrar aqui um resuminho. Você tem duas fendas, aí a luz passa, então ela vem aqui para o anteparo. Então aqui é o campo elétrico, vai oscilando assim. Aí, como esse comprimento daqui é diferente desse comprimento, então o tanto de onda que vai de um para o outro é diferente, né? Então eles chegam lá em fase diferente, pode chegar assim, é fase oposta. Então chegar em fase oposta, aqui o campo está para cima, de cá tá, o campo está para baixo, então os dois campos vetorialmente cancela, certo? Um para cima e outro para baixo cancela, chega a zero. Então na situação dessa, aqui vai ficar escuro, porque a luz daqui vai cancelar. É típico de onda isso aí. Então Young mostrou isso aí em 1800, provou que a luz era onda, certo? Então aqui a gente viu a interferência de duas ondas. Aqui é fenda dupla. Então, se a diferença do percurso aqui for o número inteiro de comprimento de onda, a interferência é construtiva, vai ficar em fase, né? Se for um número semi-inteiro, da destrutiva fica mínimo. E agora, sim, a intensidade final vai ser a intensidade inicial vezes 4 vezes o cosseno ao quadrado, né? De K delta R sobre 2. E agora no caso da fenda única, a gente tem um buraco só. Então, quando é fenda única, a gente chama de difração. Fenda dupla, a gente fala interferência de fenda dupla. E fenda única, a gente chama de difração. Então, você tem um buraco só. Aí você diz, pô, mas como é que vai ter interferência se tem uma feixe de luz só? Acontece que aqui, por esse buraco, está passando vários raios, né? Tem um raio que passa por aqui por cima, que passa por aqui por baixo, e os do meio, né? Então, cada um aqui tem um comprimento diferente. Nesse caso aqui, a gente supôs que o buraco, cada fenda fosse tão pequenininha que se desprezava a interferência dela com ela mesma, né? Mas, na verdade, tem aqui, ó. Então, aqui vai ter, cada um vai ter a sua ondinha, que vai chegar lá numa fase diferente da outra. E a gente vai ter que somar todas essas fases. Será que vai dar tempo? Um vídeo aqui somar infinitas fases, né? E ver como é que vai ficar. A gente vai somar. Então você vê que cada um vai chegar com a interferência diferente aqui. Como é que vai ficar? Esse é o problema. Então geralmente a gente chama aqui a abertura de A, né? Aqui a distância entre as fendas a gente chama de D de distância, aqui de A de abertura. E aqui a distância até o anteparo é o Dzão, né? Então, da mesma forma aqui no vídeo anterior, a gente vai fazer primeiro a análise qualitativa e depois a quantitativa. Página 72, é o AFNIL. Então, vamos lá, análise qualitativa. A gente vai fazer o seguinte. A fenda é pequenininha. Depois eu vou ver se faço isso. Dá para você fazer essa experiência em casa. Você pega um raio laser, se você tem aqueles canhãozinho de laser de chaveiro, os canhãozinho de laser que o pessoal usa para atrapalhar a vida do goleiro. Então você pega o raio laser, ele tem a vantagem que as ondas que sai dele é tudo em fase. É tudo em fase polarizada, é tudo na mesma direção. Então é fácil você ver interferência. Aí para fazer uma fenda dessa, você pega dois cartões, tipo cartão de crédito, cartão de biblioteca, e pega os dois cartões e bota assim, inclinado em relação ao outro, assim, ó. Aí faz uma fenda, né?
Aqui bem estreitinha. Aí você pega o raio laser, bota aqui e olha na parede, entendeu? Aí quando você olhar na parede vai ficar assim. Vou dizer já o que é que você vai ver. Vai ficar assim. Aqui tá exagerado. Aqui no meio fica uma faixinha assim, bem grossa, e aqui vai ficando uma faixinha pequenininha assim, ó, vermelho. Estou supondo que você pegou um raio laser vermelho, sabe? Então vai ficar assim, certo? Então esses pontos aqui que eu estou marcando de vermelho são os pontos de máximo. E os pontos brancos, que não tem nada aqui, é os pontos de mínimo, não vai afetar. Então pode pegar. Você pega um laser, precisa ser um laser bom. Se a bateria estiver fraquinha, não aparece não. Eu vou ver se encomendo um laser por aí, chegando a tempo, aí eu faço o vídeo e mostro para vocês. Você pega dois cartõezinhos e passa. Aí veja bem, os cartões estão assim, na vertical, né? E aí o laser ele vai se espalhar na horizontal, perpendicular à fenda, entendeu? Vai se espalhar assim, que é o princípio de Roger, né? A luz vai e se espalha. E aí vai ficar essas fendinhas assim, ó. Então isso daí que mostra que a luz é uma onda, quer dizer, o leigo olha e não entende isso, né? Aí a pessoa que tem um conhecimento de ciência olha, ou que tem um tino científico e diz, pô, mas por que fica essas franjinhas aqui? Fica franjinha por causa da interferência da luz com ela mesma. Então análise quantitativa, a gente faz o seguinte, vamos supor. Então, se você pega, né, esse cartãozinho, como eu falei para vocês, a fenda é muito estreitinha. Aí você vai botar numa distância assim, vamos supor, uns 40 centímetros da parede, né, para olhar. Então, os 40 centímetros é muito grande comparado com a estreitura, a fenda. A fenda é menos de 1 milímetro, certo? Então, é muito grande, de forma que os raios saem praticamente, esse raio daqui saem praticamente paralelos. Então, tá aqui. Vou dividir em dois. Pega aqui. Aqui essa distância é ΔR sobre 2. E aqui é ΔR. Se aqui for meio comprimento de onda, então aqui está no máximo e aqui meio comprimento vai ficar no mínimo. Então a diferença de fase desse daqui para esse vai ser de π, de 180, certo? Porque você tem aqui, ó, uma onda está aqui e a outra está aqui embaixo, quando você, né? Aqui é quando é 2π, aqui é π, isso que a gente chama de fase, entendeu? Porque não é um ângulo, não é o ângulo que eu estou medindo aqui, é a posição da onda. A onda aqui está no máximo, aqui seria o zero, aqui é no π, né? Então a diferença dessa para essa é de π, que uma está aqui embaixo, a outra está aqui, né? Essa está aqui e essa daqui está nessa situação. Então a diferença de fase é π, certo? Então elas estão, essa daqui, o resto do caminho é igual, então elas vão em oposição o tempo todo, uma oposta à outra. Então quando chegar lá no anteparo, vai chegar no oposto e uma vai cancelar a outra, certo? Então nesse caso aqui, se ΔR sobre 2 for igual a meio comprimento de onda, então vai dar o mínimo, né? Por quê? Porque tem as outras luzes, eu vou somar tudo. Então a diferença dessa daqui para essa daqui ficou de 180 graus, né? A fase. Aqui está no zero, aqui está em 180, essa para essa. Mas aí quando você pegar a diferença da que está aqui mais para frente, vamos supor que aqui seja 10 graus, vai ter uma de cá também com 190, a diferença de 180, certo? Ou seja, uma está no 0 grau, aqui está no, né? Então essa daqui é o oposto dessa. Então essa daqui cancela essa. Então para cada um ponto que você pegar aqui, vai ter um aqui embaixo com a diferença de 180, certo? Então para toda essa faixa aqui vai ser cancelada por toda essa faixa, se aqui for de 180, entendeu? Então vai ficar tudo escuro. Cada ponto aqui você tem um 0, 180, 10, 190, 20, 200, certo? Até quando chegar de 180, 360 já acabou. Então para cada feixe de luz que você tem aqui, vai ter um feixe de luz com a diferença exatamente de 180 que vai cancelar. Então um vai cancelando o outro, certo? Então quer dizer que se ΔR sobre 2 for exatamente lambda sobre 2, vai dar o mínimo. Certo? Então ΔR igual a lambda,
No caso da fenda dupla, se ΔR fosse lambda, dava máximo, né? No caso da fenda única, dá um mínimo. Aí vamos dividir agora em 4. Vou botar aqui n igual a 2, que eu dividi em 2, né? Aqui n igual a 4. Então essa fenda aqui, eu divido em 4. Aqui está a diferença, né? De percurso. Aqui é o ΔR. Aqui divide em 2. Então aqui vai ser ΔR sobre 4, né? Esse comprimento. Que é 1/4 aqui. Se é 1/4 daqui, então aqui é 1/4, né? Então se aqui também for meio comprimento de onda, a mesma coisa. Se aqui está 1 e aqui está meio, certo? Então essa daqui cancela com essa, que é 0,180. Aí toda essa faixa daqui vai ficar cancelada com essa faixa daqui. Vou botar verde, fica mais colorido. 180 a 360, né? Então essa faixa daqui toda é cancelada por essa. E aqui também é a mesma coisa, que aqui vai dar 360 mais 180 dá quanto? 540, né? Bota aqui, preto. A diferença daqui para aqui é 180. Então cada uma dessa daqui, essa faixa de cá, vai ter uma que vai cancelar com a de cá. Vai ter tudo a diferença de 180, né? Aqui vai 0, tem 180 que cancela. 10, 190. Vai. 180, 360 cancela. Aí todo esse daqui cancelou a de cá. Aí vem de baixo. 360 cancela com 540. 370 cancela com 510. Tudo diferença de 180. Se está com a diferença de 180, quer dizer que se uma está para cima, a outra está para baixo, né? Se uma está para baixo, a outra está para cima. Então fica tudo em oposição. Então você tem um conjunto de ondas, né? Eu estou somando aqui todas as infinitas, tá percebendo? Estou somando aos pares, né? Aí visto que nesse caso aqui, se ΔR sobre 4 for meio comprimento de onda, também dá mínimo. Ou seja, ΔR igual a 2 lambda é mínimo também. Certo? Dividir em 2, depois dividir em 4. E agora eu divido em quanto? 2, 4, o próximo é... Aí os alunos não podem responder porque estão no vídeo, mas geralmente na sala de aula todo mundo fala 2, 4, depois é 8, né? A tendência do ser humano é ir exponencialmente. Mas não, 2, 4, 6, porque eu estou cancelando os pares. Esse par cancela com esse par cancela com esse. Agora eu vou fazer 3 pares, entendeu? Aqui são 1 par, 2 pares, 3 pares. Então vai de 2 em 2. Então vou botar agora n igual a 6. Então tá aqui a diferença de percurso. Bom, ficou muito estreito, né? Três aqui, 3 aqui. Então aqui vai ter o delta, essa distância aqui é ΔR sobre 6, né? ΔR está aqui. Então, se aqui for meio comprimento de onda, aqui é 1 e aqui é meio, esse cancela com esse, então essa faixa daqui cancela com essa faixa daqui, tudo 180 de diferença. Essa faixa daqui cancela com essa daqui, também 180 de diferença. E essa faixa daqui cancela com essa daqui, né? Vou botar os valores. Aqui é 0, botar colorido, tá? 0, 180. Aí aqui vai ter 360, cancela com 540. E aí somando mais 180 dá 720, né? 720 cancela com 8. 900, né? 900. Então tudo aqui, cada par aqui, a diferença é tudo 180, 180, certo? Certo? Então peguei os pares, né, de 180 a 180, cancela tudo, então vai dar um mínimo. Então ΔR sobre 6
igual a lambda sobre 2 vai dar mínimo, que cancela os pares. Então, se ΔR for igual a 3 lambda, também cancela, certo? Então, na forma geral, se ΔR sobre 2n, o número inteiro, né, for igual a lambda sobre 2, dá mínimo. 2n, porque eu pego os pares, porque aí vai cancelar o cada par com cada par, né? Então, jogando n para lá, dá que se ΔR for igual a n lambda, então é a condição de mínimo. Então, cuidado. Cuidado, certo? Que é o contrário da fenda dupla. Outro cuidado também é que o n aqui não pode ser zero, que eu estou dividindo por n. Então, é n diferente de zero, certo? Se n for zero, quer dizer que você tem a fenda única. E se a diferença de fase for zero, quer dizer que a luz está batendo exatamente aqui no meio. Então é claro que não vai dar um ponto de mínimo, certo? Porque não vai ser bem na frente do buraco que vai ficar escuro. É onde vai ficar mais claro possível. Então n igual a zero implica o mínimo, ou máximo, implica máximo. A gente vai ver isso depois na análise quantitativa, certo? Então a conclusão é essa. Aí se a gente tem os mínimos, ΔR igual a n lambda sendo mínimo, é a condição de mínimo, para n diferente de zero, então os máximos ficam em ΔR igual a mais ou menos no meio, né? N mais meio de lambda. Aqui aproximadamente, botar um tio. Né? Vai ficar mais ou menos no meio. Entre um mínimo e outro mínimo, mais ou menos no meio. Não é exatamente não, é aproximado isso daqui. A gente vai ver depois, certo? Então essa é a condição. Aí se tem a aproximação. Tem o buraco aqui, pequenininho, viu? Tô botando bem grande aqui para exagerar. Então aqui é o A. Aí você tem a distância D. E aqui a onda tá vindo aqui assim. Então ela é praticamente como... Aqui tem o ângulo θ, né? Então esse ângulo daqui também é θ, né? Pela lei do crucifixo. Você tem um crucifixo assim. E você gira o braço de θ. A perna também gira de θ, certo? Tá aqui o crucifixo. Você girou assim, é claro que o tanto que esse girou, esse daqui também girou. Então aqui, ó. Esse daqui girou para cá de θ. Então esse daqui girou também de θ, tá? É a maneira mais fácil de você não ficar toda hora precisando conferir. Na verdade, a prova matemática se faz o seguinte. Esse ângulo mais esse soma 90. Esse mais esse soma 90, que aqui é 90. Então, este mais este soma 90. E 90. E este mais esse soma 90. Este daqui é igual a esse, então esse é igual a esse. Mas não precisa fazer toda vez não, isso daqui é pré-requisito, né? Todo mundo já sabe. Então a aproximação é que você vai ter aqui A seno θ. É o ΔR, né? Quer dizer, é aproximado, porque na verdade as linhas não vão sair paralelas não, mas a aproximação é boa. E aqui a altura Hzinho, então você tem aqui o A seno θ. É aproximadamente isso aqui, que é aproximadamente o A tangente θ, que é igual a Hzinho sobre Dzão, certo? Então o ΔR é aproximadamente o Hzinho sobre Dzão, né? O A seno θ. Agora vamos à análise quantitativa. Página 74.
que é o tungstênio. Ou seja, vamos somar exatamente para saber não somente os máximos e mínimos, mas saber também como é que varia a intensidade nos vários pontos do anteparo. Aqui é fenda única, começou aqui. Vídeo 22. Então, análise quantitativa, tudo errado, ó. Quantitativa. Então, você pega a fenda única, aí tá indo os raios para cá, né? E chegam cá no anteparo. Vamos botar assim. Todo mundo indo assim. Então aqui tem o R1 e aqui o R2. Aqui é A, né? Então você vai ter, a soma dos campos vai ter o seguinte, vai ser E0, se eu primeiro divido em 2, é 0 sobre um valor aí, sobre N, cosseno de KR menos ômega T, R1, mais é 0 sobre N, cosseno de KR1, mais o ΔR, certo? Vou botar um delta pequenininho, KR1, ΔR sobre N, menos ômega T, mais reticência. Então assim fica complicado, vou primeiro dividir em 2, vou dividir cada vez mais. Primeiro N igual a 2. Você pega e divide a fenda em 2. Então aqui vai entrar um raio, é 0 sobre 2, né? E aqui a metade também é 0 sobre 2. Então, considerando aqui, você vai ter que o resultante vai ser E0 sobre 2, cosseno de... Deixa eu botar isso aqui. KR1, aqui é o R1, menos ômega T. E o outro vai partir aqui. Mais E0 sobre 2, cosseno de KR1, né? Aí tem mais o complemento aqui, que é ΔR sobre 2, mais K ΔR sobre 2, menos ômega T. Então eu tenho que somar esses dois cossenos. Como é que eu faço para somar cossenos diferentes? Então eu vou chamar esse K ΔR sobre 2, eu vou chamar de deltinha. Deltinha 2, que é para o caso N igual a 2, tá? Então eu tenho que somar dois cossenos diferentes. Como é que eu faço para somar cosseno diferente? Lembra aí? Então pense bem, somar vários cossenos diferentes se usa fazores. Cosseno de A mais cosseno de B, igual a interrogação. Na verdade eu vou sair somando um monte, né? Mais cosseno de C, porque se fosse só dois tem aquela regra que eu usei. Cosseno de A mais cosseno de B, mais cosseno de C, mais cosseno de D, etc, né? Então usa fazores. Lembra que você fazia assim, ó. Você tem aqui o ângulo Azinho, um Azão fazendo o ângulo A. Aí o outro, o B, aqui é um Bzão fazendo o ângulo Bzinho. E aqui o Czão fazendo o ângulo Czinho, né? Aí se faz de conta que são vetores, eles não são vetores, na verdade. Aqui eu estou somando Azão cosseno de Azinho, mais Bzão cosseno de Bzinho, mais Czão cosseno de Czinho. Azão cosseno de Azinho é essa projeção aqui. Bzão cosseno de Bzinho é isso daqui. Czão cosseno de Czinho é isso aqui. Então isso daqui é escalar. Mas aí eu faço de conta que são vetores, que aqui é um vetor módulo A fazendo o ângulo Azinho.
Aqui um vetor de módulo B fazendo o ângulo Bzinho. E aqui o vetor de ângulo C fazendo o ângulo Czinho. Somo vetorialmente, né? Aí a soma vetorial vai dar assim, apontando para cá. E eu pego a projeção da soma total, certo? Então isso aqui eu faço a conta dessa forma. Então no caso aqui eu vou somar 2, né? O 2 aqui. Eu vou ter então... Eu vou somar 1 aqui. Esse aqui está fazendo um ângulo KR menos ômega. R1 menos ômega T. E o seguinte vai ter o mesmo módulo, né? É 0 sobre 2, é 0 sobre 2. Vai ter o mesmo módulo. Só que acrescentado de um ângulo aqui. Esse ângulo aqui, K delta R sobre 2, que eu estou chamando de delta. Vou botar delta aqui. Certo? Então o resultante vai dar essa linha aqui. Aqui vai ser o resultante. Que é o E resultante. E aqui a amplitude de cada um desses, aqui é 0 sobre 2. Esse aqui e esse daqui também é 0 sobre 2. Certo? Aí eu vou acrescentando. Fazer agora para n igual a 3. Aqui é para n igual a 2. Que é esse caso daqui. Página 75. É o rênio. N igual a 3. Aí divide em 3 aqui. Aqui vai ser delta R sobre 3, né? Aqui vai dar ser 2 delta R sobre 3. E aqui delta R. Então, se eu estou pegando 3, eu vou pegar este. Eu vou fazer assim, eu vou fazer o KR menos ômega T como se fosse 0, né? Porque é só escolher um tempo de forma que ele fique 0. Que o que me interessa é saber onde é que vai ser máximo e mínimo. Tá? Então, com o tempo, isso vai variando sempre. Chega a hora que fica 0. Então, eu vou dizer que o E resultante vai ser E0 sobre 3, né? Cosseno de KR menos ômega T. Botei mesmo. Mais, aí o de cá fica E0 sobre 3. Cosseno de KR menos ômega T. Mais um delta. Aí o delta agora vai ser o K vezes delta R sobre 3, né? Que é o K, essa KR, o R ficou adicionado de delta R sobre 3, que é essa distância aqui. Então é aqui o delta, né? Mais o outro, mais é 0 sobre 3, cosseno de KR menos ômega T, mais 2 vezes delta, né? Que aqui é o... Aí eu faço, usando fazores, boto esse primeiro aqui deitado. Aí tem um que vem aqui deitado. Depois o outro que vem assim, fazendo o ângulo delta. E aqui a amplitude tudo igual. E o terceiro aqui também o mesmo ângulo delta, né? Então aqui tem... Aí o resultado final vai dar aqui. Que é o que eu quero achar, né? Eu quero achar esse, o campo elétrico resultante. Então esse aqui é 0 sobre 3. É 0 sobre 3. E é 0 sobre 3. Certo? Delta, delta, delta. Aí eu vou aumentando. Quando eu for aumentando, isso daqui vai tendendo para quê? Eu vou aumentando para ir para o infinito, certo? Eu vou somar todos os infinitos raios, né? Exatamente. Então eu vou fazer n igual a 4. Depois eu faço o geral. O n igual a 4, então você vai ter, né? Vou botar direto o desenho. Vem um raio aqui, outro aqui, subiu de delta, né? O outro aqui sobe novamente de delta. Esse delta ficou muito alto. E aqui sobe novamente de delta.
Tudo o mesmo ângulo. Certo? E aqui é 0 sobre 4, né? É 0 sobre 4. É 0 sobre 4. É 0 sobre 4. E o delta aqui vai ser K delta R sobre 4, certo? Então, de uma forma geral, eu vou ter um bocado de... À medida que eu vou aumentando o número n, esses comprimentos vão ficando menores, né? Porque aqui é 0 sobre 3, é 0 sobre 4, né? Inicialmente era 0 sobre 2, né? Então vai tendendo, vai ficar muito pequenininho, vai ficando um bocado de setinha, toda fazendo o mesmo ângulo. Isso vai tendendo para quê? E aqui o resultado vai ser esse, né? Com os delta, né? Cada tresquinho aqui vai ser um E0 dividido por N, com N tendendo para infinito. E o delta vai ser K delta R sobre N, com N tendendo para infinito, certo? Então, aqui o delta vai tendendo para zero e o E0 vai tendendo para zero. Então, isso daqui vai tendendo para uma curva, um arco de circunferência, né? Por que eu sei que é circunferência? Porque os ângulos são todos iguais. No caso da elipse, os ângulos não são iguais. A parábola também não, né? Que os ângulos você tem ali a derivada, certo? Mas no caso do círculo, não. O círculo sempre, os ângulos são todos iguais. Por exemplo, se você pegar 76... 76 é o ósmio. Se você pegar um círculo e sair dividindo, botando polígonos dentro, os ângulos são todos iguais, né? Tá vendo aqui? Você pega aqui, os ângulos, todos os ângulos são iguais entre eles, né? Então, aí tendendo para o infinito, vai ficar assim, o ângulo todo igual, né? Então, quer dizer que essa curva aqui vai tendendo para uma curva, para um arco de círculo. Você vai ter um arco de círculo. Aqui é 90 graus, né? Que ele começou aqui no zero, apontando horizontalmente, certo? Aí, se é um arco de círculo, eu vou pegar o raio. Vou pegar o raio aqui, quer dizer, o raio partindo aqui, vamos supor que o centro está aqui desse círculo, tá? Então, como é um raio, né? O círculo aqui faz 90 graus também aqui, certo? 90 graus, né? Esse ângulo daqui, que ele faz com a horizontal, esse ângulo aqui chamado de φ, é a diferença de fase entre o primeiro raio e o último raio, certo? Olha aqui. Quando você pegou no caso de 2, estava assim, aqui esse e esse. Então a diferença de fase é o delta aqui. Então só tem um delta diferente de fase aqui, ó. Aqui é porque esse daqui tá, se botasse, né, na horizontal, só tem um delta. Aí quando eu peguei aqui 2, este ângulo, tá vendo? Ele vem assim. Então é este ângulo mais este ângulo, quer dizer, 2 delta. É a diferença de fase entre o primeiro raio e o último raio daqui. Este e esse. Quando eu faço 3 também, esse ângulo que vem aqui, aqui é 1 delta, 2 delta, 3 delta. É a diferença de fase. E assim vai, certo? Então, esse φ daqui é a diferença de fase entre o primeiro raio e o último raio, que dá para calcular. Porque você vai ter assim, ó, aqui está a fenda, aqui é o R1, aqui é o R2, né? Então, o primeiro aqui você vai ter o E0, né? Sobre N, cosseno de KR1 menos ômega T. E esse daqui vai ter o E0 sobre N, cosseno de KR2, né? O R2 menos ômega T. Então, a diferença de fase entre este e esse é
É KR2 menos R1. Certo? Isso menos isso, R2 menos R1. Mas R2 menos R1 é o ΔR. Então essa diferença de fase foi chamada de delta. É o φ, desculpe. É o φ aqui. É o K ΔR. Certo? Aí o ΔR a gente viu que é A seno de θ. Então é 2π sobre lambda, que é o K. E o ΔR, que é A seno θ. Aí tem gente que já esqueceu por que é A seno θ. Vamos mostrar o desenho aqui. Aqui, tá vendo? Aqui é o A, aqui é o ângulo θ, então A seno θ. O ΔR é A seno θ. Volta o vídeo aí que você vê a explicação, tá? Então, ΔR é A seno θ, A seno θ. Então, eu tenho o A é a abertura da fenda, θ é o ângulo, né, onde eu quero ver onde é que está batendo lá na... Aqui o θ é o ângulo que eu quero ver, onde é que está batendo lá na parede. Então eu tenho o A e tenho o θ. O lambda é o comprimento de onda da luz que eu estou incidindo. Então aí daí eu acho o φ, eu sei qual é esse φ. Aí agora eu quero saber, o meu objetivo é saber quanto é esse comprimento aqui, né? Quando isso der zero, vai ser o mínimo. Esse é R. Então R é quanto? Né? Que aí o ponto de mínimo é sempre que esse R for zero. Então vamos calcular. Para calcular ele, vou fazer o desenho aqui. É fazer esse desenho, né? Você tem um arco. Aí tem aqui o raio. Que eu estou dizendo que é um círculo. Se é um círculo, tem um raio. Então é um raio fictício, né? Aqui R e aqui R. E aqui tem um ângulo φ. Aí veja bem, se eu pegar agora e dividir esse negócio aqui no meio, se eu ligar esse ponto com esse triângulo daqui é igual a esse triângulo de cá. Por quê? Porque tem um raio R, aqui também tem um lado que é R, tem um lado em comum que é o D, que é comum aos dois, aqui tem 90 graus e aqui tem 90 graus, né? Porque é perpendicular ao círculo. Então, se eles têm três elementos iguais, né? Aqui é o D, DR e θ, então eles são semelhantes. Esse triângulo é semelhante a esse. Aí eu quero saber, então, quanto é esse ângulo aqui. Veja bem, esse φ mais esse ângulo daqui dá 180, certo? Vou chamar aqui de beta, alfa. Φ mais alfa é igual a 180. E chamando esse daqui de beta, aqui é um quadrilátero, né? Então, somando os ângulos do quadrilátero, beta mais 90 mais alfa mais 90 é igual a 360, que é a soma dos ângulos de um quadrilátero, certo? Então quer dizer que beta mais alfa é igual a 180. Beta mais alfa é 180. O alfa é 180 menos φ. 77. É o irídio. Então você tem aqui que alfa é 180 menos φ. Então tem que beta mais alfa, que é 180, menos φ, é igual a 180. Cancela 180 dos dois lados, então beta é igual a φ. Certo? Então esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui, é o φ. O φ que a gente sabe que é 2π sobre lambda A seno θ. Aqui. Eu vou deixar φ para não carregar esse monte de coisa, né? A gente geralmente não bota o A seno θ igual a Hzinho sobre Dzão não, porque fica mais preciso, né? Usando o seno. Sim. Aí eu quero achar o E. Eu quero achar esse daqui.
E aí, como é que eu vou achar isso? Vamos fazer o desenho aqui. Quando você não souber o que fazer, você faz o que você sabe. Você não pode pegar e travar e dizer, ah, eu não sei como é que eu faço, eu não sei nem quem é o R. Você não quer saber, você vai fazendo as contas, entendeu? Então, você tem aqui. Aqui é o R. E aqui é φ, né? Então isso daqui é φ sobre 2. Aqui é o Rão. Então eu sei o seguinte, aqui é R sobre 2, né? O R que eu quero achar. Porque o R é o comprimento todo. Aqui também vou botar sobre 2, pronto, para ficar mais fácil. Não ficar dando confusão. R sobre 2, né? Que aqui é R. Então aí eu sei que aqui é um triângulo retângulo, certo? Então R sobre 2 é igual a R seno de φ sobre 2. Beleza, certo? Então eu só não sei quem é o R, porque o φ eu sei. O φ está aqui. Sobre 2, né? Sobre 2 fica π a seno θ sobre lambda. Então, eu preciso achar agora qual é o raio. Quanto é o raio aqui? Como é que eu faço para achar o raio aí? O raio eu faço o seguinte, eu tenho essa não sei o que é que eu estou desenhando. Aqui está o círculo. Aqui é o raio R, esse ângulo aqui é φ, né? E esse comprimento aqui, quanto é esse comprimento? Vamos voltar. 76, 75. No caso de 2, né? Era E0 sobre 2, E0 sobre 2. Quer dizer, somando aqui, dava E0. Quando a gente pegou N igual a 3, ficou E0 sobre 3, E0 sobre 3, E0 sobre 3. Somando os 3 aqui, dá E0 também. Pegando 4, cada um é 0 sobre 4. 4 pedaços. Somando dá E0 também, certo? Então, se eu pego aqui, ó, N, vai dar cada pedacinho é E0 sobre N. Então, somando tudo, esse comprimento daqui é o próprio E0. Ou seja, é a amplitude da onda incidente. Então isso daqui é zero, né? Aí você sabe que a relação é o seguinte, que o comprimento do arco, se eu tenho aqui um círculo, eu tenho aqui um raio e um ângulo θ, esse comprimento daqui é R vezes θ, né? Quando o θ for tudo, 2π vai dar 2πr, que é a volta ao total, certo? Então a gente sabe que E0 é igual a R vezes φ, o raio vezes o ângulo. Então daqui a gente acha o raio é E0 sobre φ, certo? Aí voltando para cá, você tem então que ER sobre 2 é igual ao raio, que é E0 sobre φ, seno de φ sobre 2. Aí fica mais bonito assim, o ER que a gente queria achar, ER é igual então a E0 seno de φ sobre 2 dividido por φ sobre 2. É o 2 que estava para cá, passa para cima e fica cá embaixo, né? Então essa aqui é o campo elétrico resultante que vai aparecer lá. Então essa função, sendo de φ sobre 2 sobre φ sobre 2. Entendeu? Agora eu vou mostrar que esse resultado aqui, quantitativo, coincide com o qualitativo. Você tem o mínimo, ocorre quando ΔR for igual a N lambda. Para N diferente de zero. Não esqueça, viu? N diferente de zero. Senão você pode cair nisso aí. Setenta e oito. É o platina. Então a amplitude da onda, né, vai ser isso ao quadrado aqui, né?
vai ser o E0 ao quadrado, que vai dar o S0, vezes aqui, seno ao quadrado de φ sobre 2, sobre φ sobre 2 ao quadrado. Então, quando isso for zero, ponto de mínimo ocorre quando seno de φ sobre 2 for igual a zero, né, que é o mínimo. Mas φ sobre 2 deve ser diferente de zero. Porque se aqui der zero e φ sobre 2 for zero, seno de x sobre x, quando x tende para zero, dá quanto? Limite para x tendendo a zero, isso daqui dá 1. Então é o valor máximo, né? Porque o valor máximo de seno de x sobre x é 1, não pode dar maior que isso. Então é o máximo possível. Então, quando φ for zero, dá o máximo. É o que eu falei para vocês, né? Quando a diferença de fase for zero, vai dar bem na frente. Olha aqui. Se o ΔR, se n for zero, ΔR é zero, aqui é bem na frente do buraco, então é o máximo, não vai dar mínimo não. Então isso daqui implica que deve ser zero, certo? Então φ sobre 2, como é que fica? Seno de φ sobre 2 igual a zero, implica que φ sobre 2 deve ser igual a nπ, né? Você tem aqui, ó, o seno igual a zero. Então aqui, quando você tem zero, o seno é zero, aqui π, 2π, 3π, etc, certo? Então, substituindo o φ, aqui o φ é isso aqui, sobre 2. φ sobre 2, então fica πa seno θ sobre lambda igual a nπ. O 2 aqui cancelou com 2 embaixo. Aí, cancelando, fica aqui a seno θ é igual a n lambda, né? Que é o ΔR igual a n lambda, né? Com n diferente de zero, né? Porque se for zero, se o φ for zero, então aqui dá o ponto de máximo, certo? Então com n diferente de zero. E o máximo? Como é que fica o máximo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa função seno de x sobre x. A função seno de x sobre x é seno, né? Uma função seno é assim, dividido por x. Aí se você pegar seno de x sobre x, a amplitude vai diminuindo à medida que o x aumenta, né? Então aqui nesse ponto vai dar 1, que é o ponto máximo, vai dar 1. Aí aqui vai caindo, aqui fica 0. Onde é 0 em cima vai dar 0 embaixo também, né? Aqui vai ficar positivo, o x é negativo, né? Aqui x é negativo e o seno de x é negativo, negativo com negativo fica positivo. Então vai ficar assim. Aí aqui é positivo por negativo, vai dar negativo. Aí vai ficar assim, vai abaixando a amplitude, entendeu? Então vai ficar cada vez menor. Aí se elevando ao quadrado, fica tudo positivo, né? Oh, desculpa, aqui é x, viu? Seno de x sobre x ao quadrado vai ficar assim, aqui é 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Vai diminuindo essa amplitude, certo? Então vai caindo aqui. Aqui quando for um lambda, né? O primeiro máximo é quando for um lambda. Quando for 2 lambda, 3 lambda, né? Então você vê que o mínimo é quando der inteiro, né? Aqui é o ΔR. E quando der, o máximo fica mais ou menos no meio, né?
Mas aí não dá para você achar exatamente, porque dá uma conta que a gente chama transcendental. É uma conta que não dá para você resolver analiticamente. Você tem assim, aqui a função seno de x sobre x. Vamos achar os pontos de máximo dela aqui, né? É aqui e aqui, ponto de máximo. Para ver onde é que fica o máximo, né? 79 é o ouro. Então os mínimos a gente sabe, né? Os mínimos a gente já sabe onde é que são. Agora os mínimos são essa condição aqui, né? Os máximos. Ou mínimos, né? Porque eu vou para facilitar, eu vou calcular os máximos e mínimos desse daqui. Onde a derivada é zero. Aqui a derivada é zero, certo? É onde seriam os máximos. Ou mínimos de f de x igual a seno de x sobre x. Então você tem que pegar f' igual a zero, né? Aí o f' derivando aqui, fica a derivada de seno é cosseno de x por x. E agora a derivada do outro fica menos seno de x por x ao quadrado, né? Igual a zero. Aí você vai ter que cosseno de x sobre x igual a seno de x por x ao quadrado. Então vai dar que x é igual a tangente de x. Então não dá para resolver, né? Então isso daqui, você tem aqui x, aqui a reta x. E tangente de x é assim, ó. Né? Aí vai dando. É onde esses pontos se encontram aqui, né? As tangentes são assim, periódicas, né? Então você vai vendo onde se encontra. É isso, é isso. Resolve só no computador, certo? Então a gente vai usar que é no meio termo. O que é importante no resultado final aqui é o seguinte. Importante é você saber que a amplitude o E resultante vai ser igual a E0 seno de φ sobre 2 sobre φ sobre 2. Cobrir aqui para não interferir da visão. E que o φ é igual a 2π sobre lambda A seno de θ. E que o A seno θ é aproximadamente AH sobre D, né? Aí as condições de mínimos é ΔR igual a N lambda, com N diferente de zero, cuidado com isso, e máximo ΔR igual a N mais meio de lambda. E aí o N pode ser zero? Vamos olhar o gráfico aqui, né? N for meio, não é máximo, tá vendo? N for, então, se o N for zero aqui, não funciona, né? Porque aqui, ó, aqui é lambda sobre 2, né? Aqui é 1 mais meio, aí sim, 2 mais meio, certo? Então, também com o N diferente de zero. Então, se o N for igual a zero, ΔR igual a zero, é o máximo central. E se ΔR for meio de lambda, aqui não é nem máximo nem mínimo, não interessa, tá? Então, parar aqui, para vocês não se cansarem muito, estudem bastante, peguem os exercícios do livro, o livro tem bastante. Sexta-feira eu vou lançar outro vídeo resolvendo uma prova modelo, o tipo de prova que eu faço, né? Que aí na segunda-feira, semana que vem, já é a prova. Então, sexta-feira eu lanço uns 3 problemas resolvidos. Estude bem, aprenda direitinho, qualquer dúvida pode perguntar que eu estou aqui.
Vamos apagar isso aí.